Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Vamos para mais um episódio, dessa vez mais um tutorial de como ser um corno vingado. Antes disso, vou soltar uma bomba. Não tenho orgulho, mas sim, já fui corno. Vou falar um pouco mais disso no meio do episódio, mais lá pro final. Mas para começar, o que é ser corno? Bom, segundo o dicionário online Michaelis, corno é um apêndice ósseo recurvado, não ramificado na parte superior da cabeça de certos animais, caracterizado pela ceratina na sua base. Ou seja, dentro da zoologia, é qualquer protuberância ou saliência na cabeça de diversos animais, ou um chifre. Então a gente vê que corno é uma palavra que está associada a chifre ou protuberâncias ou saliências ósseas de cabeças de animais. Popularmente, passou a ser o chifre em si, passou a ser associado à condição de ser traído por um parceiro ou parceira. Então o corno, no popular, é aquela pessoa que é traída pelo seu cônjuge, pelo seu namorado, enfim. Então, isso é o corno. O sentido original tem a ver com anatomia animal e no sentido popular, como a gente conhece de maneira social, né? É essa pessoa que é enganada. Então, corno não é uma coisa legal. A gente consegue concluir isso assim com clareza, né? Não é uma coisa legal porque ninguém gostaria de ser traído. Claro que tem pessoas que têm algum tipo de fetiches, assim, coisa nesse sentido, que também é um pouco duvidoso, mas não vamos julgar, né? Mas tem pessoas que são traídas e não sabem lidar com isso. Então esse episódio é para ensinar você que foi ou vai ser corno a saber como lidar com esse estado social que muitas pessoas temem. Então, em primeiro lugar, você que não é corno, ou você que conhece um corno, saiba que chamar uma pessoa de corno é crime. Crime segundo o artigo 138, 139 e 140 da nossa Constituição, pode ser considerado como crime de calúnia, difamação e injúria. E também são crimes contra a honra, segundo o capítulo 5 do Código Penal. Então, muito cuidado ao brincar ou ofender alguém chamando de corno. Porque são palavras que ofendem algumas pessoas, como eu falei, outras não, outras a gente tira de brincadeira, tem gente até que é corno realmente e leva isso na esportiva, mas tem pessoas que não sabem lidar com isso. Então, as pessoas legalmente elas são amparadas pela lei e podem ser amparadas dentro desses crimes, né, de calúnia, difamação ou injúria. Lembrando que a difamação, ela não necessariamente, na verdade, a calúnia ela está associada com uma mentira, então não precisa ser uma verdade. Já a difamação e a injúria ela está associada com a verdade. Então, mesmo que a pessoa seja ou não seja corno, você usar essa palavra e ofender ela com uma mentira ou com a verdade, ela tem respaldo criminalmente contra você. E enquanto nesta situação o corno é amparado pela lei, em outra situação ele parou de ser amparado pela lei. Pasmem. Em março deste ano, 2021, o Supremo Tribunal Federal, de maneira unânime, torna inconstitucional a tese jurídica de legítima defesa da honra em crimes de feminicídio. Só este ano passou a ser inconstitucional essa defesa. Então, até março deste ano, um homem que fosse traído, eu não sei se no caso das mulheres se aplicariam, porque o Brasil historicamente é um país ainda machista, então a gente sabe que mulher, enfim, tem lutado para sobreviver no nosso país em algumas situações. Então até março, o homem que foi traído, ele poderia matar a mulher, a sua ex-mulher nesse caso, né, alegando que seria legítima defesa da honra, porque a traição feriu a honra dele. Em muitos casos, mesmo que fosse uma traição, um chumbo trocado, que é muito comum, né? Às vezes tem mulher que nem tem a intenção de trair, às vezes trai porque quer se vingar do homem. Então esse também é um tópico que a gente vai falar sobre ser um corno vingado. E essa mulher, muitas vezes, ela era morta porque o homem achava que era inadmissível ser traído, mesmo que ele traísse ou não. Então, este ano,
passou a ser inconstitucional em caso de feminicídio, essa declaração de legítima defesa da honra em caso de que o homem, para defender a honra, ele matava sua mulher. Graças a Deus é um avanço, né? Então a gente percebe que, infelizmente, ainda é tarde, mas a gente tem avançado em muitos passos, em algumas discussões, e essa é uma delas. Então, o corno, ele não pode ser chamado de corno, mas o que ele faz enquanto corno? A gente vai começar a estudar, mas para esclarecer essa situação, bora trazer um exemplo. E o exemplo já é o exemplo que vai nos ensinar a como ser um corno vingado. O primeiro deles o primeiro exemplo que a gente vai trazer é o exemplo de um dos primeiros cornos da história, que é o caso de um cara lá da Bíblia, do tempo dos reis de Israel, que é uma história, eu acho que conhecida, não sei se é tão conhecida assim, mas envolve o cara que meteu o chifre nele. Ele é um dos mais conhecidos do mundo, assim, que é Davi, o rei Davi, o pequeno Davizinho que matou um gigante, meteu o chifre num cara. Então a gente vai trazer essa história aqui e vai falar sobre Urias. Então, se você quiser acompanhar essa história mais a fundo, é só ir lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Então, bora ver essa confusão aqui. Diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Atentem a esse detalhe: Davi ficou em Jerusalém e a galera estava na guerra. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então ele olhou a mulher, se sentiu interessado por ela, perguntou: quem é essa daí? Falaram, deram o currículo dela. Ela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu. Deram mais detalhes sobre o marido dela do que ela, porque questões de importâncias de gênero, né? Então, ele sabia quem era ela, que ela era de Urias, que ela era filha de Eliã, mas Davi, bora ver o que ele fez. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio. E ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe e como estava o povo e como ia a guerra. Aqui a gente percebe que Davi já estava em uma enrascada. Primeiro porque ele já tinha feito uma besteira, e segundo que ele tinha que resolver isso. E a gente vai ver a forma que ele resolveu. Mas a situação é que ele estava em guerra, né? Então as guerras elas não são rápidas, as guerras elas duram algum tempo. Então aqui a gente vê que até o fato de Davi ter se envolvido nessa situação com Betseba, ter engravidado, ter enviado notícia para ele, isso levou alguns dias. Então ele estava em guerra, toda essa situação. E aí bora seguir a leitura. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos de seu senhor e não desceu à sua casa. E fizeram saber isso a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vês tudo uma jornada? Por que não descestes à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E eu hei de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Então aqui a gente percebe que o plano de Davi para se livrar daquilo era querer fazer com que Urias entendesse que o filho que a mulher dele, a Batseba, estava esperando, fosse do próprio Urias e não de Davi, para ele não saber da traição. Mas o plano não deu certo porque Urias, ele era
um militar, e ele não estava confortável, mesmo tendo sido dispensado daquele momento da guerra, ele não ia se sentir em paz, estando na casa dele, vivendo a vida normal, sabendo que a galera estava na guerra. Então ele ficou lá na porta do palácio, porque ele, de alguma certa forma, ele queria dar apoio para o exército, para o povo dele, né? Então Davi, ele teve o plano dele frustrado, e aí a gente vai ver o que acontece. E sucedeu pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe. Joabe aqui, o chefe que estava comandando a guerra, estava na frente da batalha lá. E mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: põe Urias na frente da maior força da peleja e retirai-o de trás dele, para que seja ferido e morra. Foi muito claro, Davi era o último plano dele, já que ele não conseguiu fazer com que Urias acreditasse que o filho que a mulher dele estava esperando era dele e não de Davi, o que era real. Davi falou: vou matar ele então. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Infelizmente, temos um corno morto a essa altura do campeonato. Então, como que ele vai se vingar? Calma, bora acompanhar o resto da história. Os últimos versículos, 26 e 27. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou a seu senhor. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Aqui vem a vingança de Urias. Por quê? Essa situação de Betseba, ela é uma situação que eu acho muito interessante. Para mim é um enredo de novela. Um rei vê uma mulher, para ele só ia ficar com ela, ele não tinha interesses em outros, até porque ele era casado, então pela lei nem estava disponível, né? E acabou que deu ruim. Ele ficou com ela, só que ela acabou engravidando, e aí o BO tava montado, né? O golpe tava aí, ele quis, ele caiu, e aí a gente vê todo o rolê que vai ser para ele resolver essa situação. E o que acontece? No final das contas, ele acaba armando para matar Urias. Então, uma ficada, ele foi acumulando erros atrás de erros. Então, ao invés dele só ter metido o chifre em Urias, ele acabou assassinando o cara. Então, eram dois crimes que ele tinha na costa. Ele ainda tinha que sustentar diante da sociedade que o filho que a Betseba estava esperando, que era daquela época, daquele período, porque oficialmente ele tomou ela por mulher, porque ela já era viúva, então ela estava disponível a partir daquele momento. Então Davi socialmente estava tranquilo, ele poderia engravidar, era a mulher dele, mas aquela gravidez ela já vinha de antes, então era fruto de uma traição. E a gente percebe que aqui Samuel lhe deixa claro que esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E a gente vai ver pela história, que eu não vou trazer aqui, porque isso vai demandar muito tempo, porque os próximos passos dessa situação, a vingança de Deus, que Deus faz para vingar Urias de Davi, é muito, muito, muito interessante. É um rolê muito grande. Inclusive, eu falo muito sobre esse desenrolar dessa história no episódio aqui do podcast, que é o tutorial de como pecar. Lá eu falo muito sobre isso, eu lembrei agora. E aí, então, agora eu não vou entrar em detalhes, mas o que acontece? Davi ele vai pagar muito caro por isso. Então, Urias vai ser vingado. Por quê? Porque a vingança, ela não deveria ser dos homens, em primeiro lugar, nem dos fiéis que recebem fidelidade e nem dos cornos. A vingança, a gente tem que colocar ela diante de Deus. Porque aqui, ó, Salmos, eu não sei se é de Davi esse salmo, Salmos 9, versículo 8, diz assim: Ele mesmo julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Eu não tenho certeza se foi Davi que escreveu esse, mas aqui a gente vê um salmista falando sobre a justiça de Deus e a retidão. E Deus ele não pode negar-se a si mesmo. Então Deus ele é justo. Ele é justo, ele faz justiça diante dos homens.
talvez, para nossa perspectiva como homem, a justiça de Deus, ela é falha. Por quê? Porque a gente consegue presenciar na nossa vida, no nosso dia a dia, muitas situações de injustiça. Por exemplo, uma criança ser abusada sexualmente, ou uma criança ser assassinada. Por exemplo, a gente vê o caso do Henry, que é um caso recente de um garotinho que foi assassinado. E isso comove as pessoas porque parece que a injustiça ela existe, parece que Deus ele não está nem aí para os homens. Mas Deus ele governa com justiça, só que na nossa perspectiva a gente não entende. E muito do resultado dessa ação justa, a culpa, a absolvição, o juízo em si, ele vai se misturar tanto no físico, como diz o ditado, né, que se faz aqui se paga. Isso a gente consegue perceber que, às vezes, diante dos próprios homens ou diante dos próprios sistemas, a gente consegue ver a justiça sendo feita. E muitas das vezes isso vai acontecer também no âmbito espiritual, porque a gente percebe que nem tudo está no nosso controle. A gente não enxerga da mesma forma geral em que tudo acontece. E muitas das vezes a gente a gente se frustra com Deus porque a gente não entende a forma como Ele pensa. Ainda bem. E aí, isso faz com que a gente necessariamente mantenha a fé. A fé é quê? A fé na justiça, nos atributos dele, porque isso não vai mudar. Não vai chegar um momento em que ele vai ser comprado pela corrupção, como a gente percebe, por exemplo, diante dos homens. Que os homens eles acabam, muitas das vezes, sendo pessoas íntegras e em algumas situações da vida, como diz outro ditado, né? A situação faz o ladrão, e tem pessoas que passam uma vida como pessoa íntegra, em determinado momento a pessoa se dobra para a corrupção. Mas Deus não. Deus ele não tem possibilidade de acontecer isso, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então todos os atributos deles são eternos, e um desses é a justiça. E o que acontece? A gente precisa entender. Na verdade, eu vou trazer agora o meu exemplo, falar como aconteceu na minha vida. Eu penso dessa seguinte maneira: a vida ela é muito curta para a gente se prender tanto ao passado, quanto se prender às coisas que a gente vem enfrentando de ruim, ou enfim. O passado, ele... Eu vou parafrasear a Jojo Todinho, que parafraseou André Surak na Fazenda do ano passado, que ela diz que o passado ele é um lugar de referência, não um lugar de permanência. Eu não sei, no final de contas, de quem é essa frase, mas é uma frase muito legal, é uma frase muito, muito interessante. O passado ele é um lugar de referência, não de permanência. Quando a gente entende isso e a gente se desprende do passado, a gente passa a viver melhor. Porque assim, eu lembro que o meu primeiro namoro, eu comecei a namorar com 15 anos, então praticamente eu me considerava uma criança. Isso foi exatamente há 10 anos atrás. E aí, só que ao mesmo tempo eu já tinha uma mentalidade muito, muito madura, inclusive inocentemente eu até tinha assim uns pensamentos de: será que eu vou casar com essa pessoa? Só que, inclusive, uma conversa sobre esse tema, eu descobri que não era um plano dela, mas pra mim também era de boa. Eu era tipo uma criança, né? Então, apesar de ter aquela inocência, eu sabia que aquilo não ia me afetar de qualquer forma. Mas era uma pessoa que eu gostava da companhia, gostava das aventuras, e aí a gente continuou, mesmo sem essa perspectiva de que dali seria um casamento. E a gente teve muitas idas e vindas. E chegou um momento em que a gente ficava mais pela emoção, assim, de ficar, sabe? A gente namorava, tinha um sentimento, mas era mais pela questão da adrenalina. Não tinha essa preocupação, assim, essa fidelidade, pelo menos da minha parte tinha. Mas dela eu sabia que talvez não tivesse. E eu não esperava isso, porque eu não tinha essa perspectiva de um futuro a longo prazo. E em algum momento eu soube que, tipo, ela tinha me traído, talvez, eu não soube detalhes, também não procurei saber detalhes, a gente já não estava mais junto, e como não era uma coisa que eu não esperava, isso não me surpreendeu de forma negativa. Então, o que acontece? No final das contas, eu sei que quem sai perdendo, não que eu seja arrogante, mas eu sei que eu sou uma pessoa fiel, assim, eu sei que eu sou uma pessoa esforçada nas minhas amizades, nas minhas relações como um todo. Então eu sei que no final das contas, quem vai sair perdendo vai ser a pessoa, porque eu vou conseguir colocar uma pedra em cima daquilo e me desvencilhar desse passado,
e vou seguir a minha vida. E eu sei que muitas das vezes a pessoa que vai ter que lidar com o sentimento de remorso, com o sentimento de culpa, e mesmo se a pessoa quiser acertar as contas, pedir desculpa, fazer alguma coisa, para mim também a gente sela a paz. Mas também eu consigo ter essa capacidade de deixar para lá, sabe? Claro que também em algumas situações a gente percebe que a pessoa expõe o caráter dela, né? Então, se a pessoa é uma pessoa injusta, é uma pessoa que não se importa com a relação de vocês, não tem por que manter relação ainda. E a gente precisa ser justo nesse sentido. Então, aconteceu essa situação, foi de boa. Mas, recentemente, no último relacionamento que eu tentei, aconteceu uma situação que foi bem mais tensa. Porque a gente estava no início do relacionamento. Eu não vou entrar em tantos detalhes porque algumas pessoas conhecem, a maioria não conhece, a maioria das pessoas que me conhecem, porque justamente foi bem no começo do relacionamento. Mas foi um relacionamento que aconteceu o seguinte: eu não tinha interesses em me relacionar naquele momento, mas ela passou mais de um ano assim insistindo. A gente tinha uma conversa, tinha uma relação legal assim de amizade, de diálogo, e ela passou muito tempo insistindo. E eu confiei no sentimento que ela tinha por mim, que ela descrevia ter, né? E eu confiei nisso, falei, não tenho nada a perder, então talvez seja legal. E aí eu decidi dar essa chance pra gente, né? E em cerca de 2 meses aconteceu uma das assim, situações mais perturbadoras da minha vida, assim, porque a gente começou a namorar uma semana, eu precisei fazer uma viagem de um mês, e quando eu voltei depois de mais uma semana, ela terminou comigo. Como eu falei, né? Tipo, eu não tinha um sentimento, então pra mim foi meio que de boa. Mas em compensação, eu achei muito estranho, porque como ela tinha feito tanto esforço para que aquilo acontecesse, eu fiquei surpreso porque eu não imaginava que fosse acabar daquela forma, e principalmente por conta dos motivos que ela tinha dado, mas também de boa. E aí, alguns dias depois, poucos dias assim, foi cerca de uma semana aconteceu, tipo, ela terminou comigo, depois de poucos dias ela já informou que ela estava tendo interesse em um amigo meu. Aí eu entendi, tá, esse foi o ponto real, não foi o que ela tinha falado. E aí com isso veio a frustração, porque eu confiei no sentimento dela. Eu não tinha sentimento e eu também não tinha tanta expectativa, mas eu confiei porque eu vi o esforço dela para que aquilo desse certo. E a partir do momento em que ela... E eu sempre fui muito sincero, até em dizer que eu não tinha interesse, que eu não, naquele momento eu queria ficar sozinho. Até eu fui muito sincero com ela em todos os momentos, inclusive hoje até me arrependo de algumas coisas que eu compartilhei. E eu achei que ela não foi sincera, porque se ela tivesse chegado comigo, já que eu já tinha falado para ela que eu não tinha tanto sentimento, que não era recíproco a esse ponto, e falado que ela estava desenvolvendo sentimento por outra pessoa, por mim era de boa. Mas ela já falou em um momento em que praticamente eles já estavam conversando, sabe? Porque pouco tempo depois eles oficializaram o relacionamento deles. E aí foi uma traição de 2 sentidos. O primeiro dela, porque traiu essa confiança que eu dei pra ela. Eu não sei se chegou a trair oficialmente, assim, né? Tipo, fisicamente. Mas isso também, pra mim, poderia ser até menos pior do que ter uma ligação afetiva com outra pessoa e ter esse começo de se desenvolver uma nova relação estando em uma outra. E a dele porque simplesmente é uma pessoa que a gente já convivia desde a infância. É um amigo assim, tipo, amigo. Simplesmente isso. E aí a gente, apesar de não ser dos melhores, né, não ter uma intimidade tão grande, mas era algo de décadas. E é uma relação que a gente até hoje precisa conviver ainda em algumas situações, mas que simplesmente acabou com aquela amizade. E o que acontece? Eu entendo que a justiça ela não tem que vir dos homens, porque a gente até consegue projetar algumas coisas bem maléficas, bem malignas assim para se vingar. E o homem ele tem capacidade, a gente não pode subestimar a nossa maldade para projetar vingança, porque o homem ele tem planos assim terríveis. A gente vê, por exemplo, numa das maiores novelas da história, acho que do mundo, né, que foi Avenida Brasil, uma menina ela tem um plano de uma vida para se vingar da madrasta dela, que é a Nina da Carminha. Então a gente percebe assim em histórias em que o ser humano ele tem potencial assim catastrófico para se vingar. Mas no final das contas a gente só se ferra, porque primeiro porque a gente tem que ficar se nutrindo de um sentimento de ódio, e isso não faz bem de jeito nenhum. A gente vive mal, vive em função daquilo, não consegue ter paz plena.
E segundo, porque a gente precisa, se a gente deixar para lá, nesse sentido de jogar nas mãos de Deus e seguir a vida, a gente primeiro que vai ter paz, vai seguir para outra, e segundo que vai confiar de que tá diante de um juiz reto, íntegro e que não tem tipo possibilidade de não ser justo. Sabe? Não que a gente deseje o mal, mas que a gente precisa viver bem, e para isso a gente precisa deixar para lá. Então, a melhor forma de se vingar foi a forma que eu encontrei, foi deixar na mão de Deus. Sabe, qualquer coisa que acontece assim, eu já passei por muitas situações em que eu precisei, em que eu inclusive tive a oportunidade de me vingar, de fazer com que a justiça fosse feita por mim mesmo, mas que eu sabia que não valeria a pena. E deixar na mão de Deus é uma das melhores decisões que a gente pode tomar, porque Deus ele consegue trazer justiça. E a gente vê isso na história de Urias, porque Davi ele perdeu o filho que ele tinha sido fruto daquela traição, esse filho morreu. Depois nasceu outro filho que vem a ser o rei Salomão, mas aquele filho morreu e com a mesma forma de traição que aconteceu, só resumindo aqui por alto, mas o decorrer dessa história é muito interessante. Então eu aconselho vocês a darem uma conferida, né, nessa história de Davi. Davi ele vai ser corno pelo próprio filho dele. O filho dele vai deitar com as mulheres de Davi. Então, se já foi ruim ele ter feito isso para um servo dele, para um militar do exército dele, agora imagine ele ser corno para o próprio filho dele. Só para a gente ter uma noção de como vai isso. Tem a morte do filho, que ela estava esperando, que a nova mulher dele estava esperando, e tem também essa traição que vai vir lá na frente, uma das filhas dele vai ser estuprada. Tudo isso, de certa forma, está envolvido com a forma de Deus fazer justiça com essa situação. Então, a melhor forma que eu vejo é de deixar na mão de Deus, porque Deus sabe o que faz. E Deus, às vezes, ele é até mais criativo para fazer justiça do que a gente. Não que isso seja maldade, né? Mas que Deus tem forma de fazer com que o homem aprenda. Tanto que a gente aprenda com os nossos erros, como que os outros aprendam com os erros que eles fazem. Então, isso tem que trazer para a gente segurança. Porque muitas das vezes a gente consegue acompanhar, por exemplo, na mídia, as pessoas frustradas diante de um crime onde não tem a quem recorrer. Tipo, às vezes ele recorre à mídia porque já foi em todas as instâncias e não tem ninguém para amparar, porque a justiça é falha. Hoje mesmo, tipo, eu tô aqui no meu trabalho ainda, pra quem não sabe, eu trabalho numa emissora de TV, e hoje eu tô fazendo tava trabalhando nos bastidores de um programa que vai ao ar amanhã, falando sobre causa indígena. E a gente vê que é um dos povos mais injustiçados do Brasil desde a fundação desse país. E aí eu estava vendo aqui algumas situações e a gente vê que é uma luta constante, parece que não tem a quem recorrer porque a injustiça parece predominar, mas em todas as situações, não apenas em traição, em ser corno, mas em todas as traições, a gente precisa confiar em um Deus que é justo. Em um Deus que é justo. Primeiramente porque ele é justo e segundamente porque a partir do momento em que a gente joga para a mão dele, tira das nossas mãos, tira da nossa responsabilidade, a gente vive em paz. E não tem nada melhor do que viver em paz. Esse foi o episódio de hoje, e não apenas para os cornos, mas para qualquer pessoa, para ser vingado de uma situação de injustiça, joga para a mão de Deus, que está seguro.